Olá pessoal, boa tarde. Vou ajeitando aqui a câmera para ficar certinho. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live semanal do quadro Meu Filho Tem TDAH e Agora. Sejam muito bem-vindos a mais uma live, estamos na 20ª live. Quanto assunto, quanta coisa sobre TDAH a gente já falou e quanta coisa ainda falta a gente falar sobre esse tema, né? É um tema muito rico, tem muitos assuntos e a gente está aqui toda semana falando um pouquinho sobre isso, ajudando você que é mãe, você que é pai, você que cuida, né, de uma criança ou de um adolescente, de um jovem com TDAH, a lidar melhor com as suas dificuldades e a superar essas dificuldades no dia a dia. Então seja muito bem-vindo. A gente sempre aguarda aqui uns minutinhos para que o Instagram possa notificar as pessoas e as pessoas irem entrando. E a gente logo começa. Vou colocar aqui o nosso tema, fixar aqui na tela. Hoje a gente vai falar de um assunto muito recorrente aí para quem tem filho com TDAH, que é a questão da resistência em escrever. Por que as crianças, por que as pessoas que têm TDAH costumam ter bastante resistência na escrita, né? E como a gente vai poder ajudar essas crianças aí no dia a dia, você na sua casa aí com seu filho. Equilíbrio Psi, seja bem-vindo, parceira de trabalho, muito bom ter você aqui. Ana, seja bem-vinda, Ana. Pensei nessa live e lembrei muito de você na hora que eu fui planejar essa live, porque a gente que lida aí no dia a dia com crianças com TDAH, a gente sabe o quanto eles têm resistência na escrita, o quanto eles resistem, né? E isso começa desde pequenininho e vai se agravando aí ao longo do tempo, conforme eles vão crescendo. Então a gente precisa entender por que isso acontece, né? O que acaba gerando isso e, consequentemente, pensar estratégias para superação. Ok? Seja muito bem-vinda. Muito bom. Bom que você está aqui, Ana. A gente já vai começar. Estamos aqui... Deixa eu só ver a hora aqui direitinho para a gente poder começar. Agora apareceu. Estamos aqui em 3 minutinhos que a gente já começou. A gente sempre dá aqui os primeiros 5 minutos para começar a falar, mas eu já vou adiantando que esse é um tema bem recorrente aí na fala das mães, né? Meu filho tem resistência para escrever, as professoras também falam muito sobre isso quando tem um filho quando tem um aluno com TDAH. E quem é psicopedagoga, quem atende criança, né, no consultório, também percebe essa resistência, essa dificuldade. E assim, eu vou mais além, não é nem só uma dificuldade, mas é uma resistência mesmo em escrever, né? Eles muitas vezes se negam e aí usam várias formas de tentar fugir dessas atividades. E a gente tem que ficar atento a isso, porque senão a gente pode cair numa armadilha, que é tentar usar outras formas de comunicação, como a oralidade, como a questão da gravação de áudio, o uso de computador, né, onde a criança vai só digitar ali o que ele quer, e a gente acaba não trabalhando naquilo que ele necessita, que é a sua dificuldade com a escrita. Então, a gente vai sim utilizar outras estratégias, outras linguagens, outras vias de comunicação. É importante a gente utilizar, mas a gente não pode esquecer que a inabilidade da criança, que é a escrita, precisa ser desenvolvida também. Senão ele vai sempre ter resistência, porque ele vai continuar com aquela dificuldade. E a gente vai entender por que a criança com um TDAH tem tanta dificuldade, tem tanta resistência na escrita. É um conjunto de fatores, não é um fator só, um conjunto de fatores que fazem parte do próprio TDAH e que a gente precisa entender isso para mapear exatamente o que está acontecendo e oferecer o suporte mais adequado, ok?
a gente já pode começar, né? Então, meu filho tem muita resistência para escrever, como eu posso ajudá-lo? Por que que as crianças com TDAH têm tanta resistência na escrita? Alguém tem alguma hipótese aí por que que isso acontece? O que que faz com que essas crianças tenham tanta resistência? Alguém se arrisca aí a colocar alguma hipótese, alguma suspeita, né, do porquê que isso acontece muito com as crianças com TDAH? Ou não? Ainda não tem uma hipótese formada, uma opinião formada sobre isso? A gente vai falar muito sobre isso hoje. Eu espero que o tempo dê, né? Porque uma hora voa. Então, assim, enquanto vocês estão chegando aí o pessoal, a Ana Maria também chegou aqui, seja bem-vinda. Vão pensando aí algumas possibilidades do porquê que a criança com TDAH tem tanta resistência à escrita. E eu vou aqui fazendo uma contextualização. Então, assim, primeiro, é muito comum, sim, a criança com TDAH apresentar dificuldade e resistência para escrever. Ó, a Ana colocou aqui, ó, dificuldade na motricidade. Sim, também, eu vou usar a palavra também. É um dos motivos, tá? E a gente vai focar muito nisso, porque esse é um dos grandes motivos. Não é o único, mas é um dos grandes motivos dessa resistência. A questão da dificuldade de motricidade. Então, é muito comum, sim, eles, além de terem a dificuldade e, consequentemente, apresentar essa resistência, porque a escrita... Bruna, seja bem-vinda! A escrita, ela é um processo extremamente complexo. A escrita é muito mais complexa do que o processo de leitura, por exemplo. Por quê? Porque ela vai envolver não só a questão cognitiva, e aí, quando a gente fala de cognitiva, ela vai envolver várias áreas do cérebro, né, que a leitura também envolve, mas ela vai também envolver a parte motora. Não, não é chuva não, Ana, é a bomba que foi ligada para encher a caixa e deu uma transbordada, mas já vai parar. Aqui tá muito calor, muito calor. Eu moro em Cabo Frio, aqui na região dos Lagos do Rio de Janeiro, e aqui tá muito calor. E tá assim, tá um jeitinho de que o calor vai virar chuva, mas ainda não é chuva não. Então, assim, a escrita ela é um processo muito complexo, ela envolve questões cognitivas e questões motoras, né? E uma coisa que é interessante também na escrita, porque a escrita, ela requer mais ela requer mais da criança que ela preste atenção ela requer muito mais a atenção da criança do que a leitura. Porque na leitura existe um processo, ela vai ativar várias áreas do cérebro, ela vai ter ali um investimento atencional importante, mas a escrita, além de toda a parte cognitiva, né, de decodificação e codificação de letras, sons, aquela coisa toda que faz parte da escrita, ela tem todo um processamento e planejamento motor que está envolvido, que também exige uma atenção maior. Então, a gente, quando fala de processo de escrita, a gente sempre fala que é um processo mais complexo, né? Dentro aí das aprendizagens de leitura e escrita, é o processo mais complexo. E até é comum a gente ver crianças que leem, mas não escrevem, né? Por quê? Porque são dois processos diferentes, devem ser trabalhados de forma concomitante, né? Um ajudando a desenvolver o outro, mas o processo de escrita ele é mais complexo. E aí, quando a gente fala de escrita, a gente vai falar da questão mesmo das letras em si, né, de como as palavras são escritas, né, com que letras que elas vão ser escritas, a questão da ortografia, a questão da sintaxe das frases, dos textos, mas vai muito além disso. Porque quando a gente fala de escrita, a gente fala de um passo a passo, porque a escrita ela tem todo um passo a passo e sequenciação de letras, porque as letras elas têm uma ordem específica, elas têm uma posição específica, mas ela também depende de um passo a passo motor, porque cada movimento que a gente vai fazer para traçar aquela letra e aquela palavra tem uma sequenciação, tem um passo a passo motor.
E a gente sabe, e aí quem está acompanhando aí há mais tempo, que a criança com TDAH, ela tem dificuldade com automatização de rotinas, com tudo que tem passo a passo, início, meio e fim, seguir sequência. Tudo são habilidades que no TDAH estão mais rebaixados. A gente precisa perceber isso e desenvolver isso. A questão da postura. Então, para que você escreva isso, né, e você consiga manter uma escrita adequada ali, você precisa ter uma postura, uma postura mesmo de corpo, né, posição de braço, posição aí do seu corpo, que no TDAH isso também fica um pouco prejudicado, porque muitas crianças com TDAH, elas se mexem muito, mesmo que elas não sejam hiperativas, né, não tem hiperatividade, mesmo aquelas crianças que são predominantemente desatentas, quando elas sentam para fazer uma atividade de escrita, por exemplo, elas se sentem muito incomodadas, elas toda hora ficam se mexendo, e mexe aqui, e mexe ali, então essa postura fica um pouco comprometida na hora de escrever. A questão da espacialidade, né, noção de espaço para escrita, e isso requer não só ter uma noção de espaço para escrever, mas também um planejamento da escrita, porque você tem que planejar o que você vai escrever primeiro, para caber dentro de um espaço, dentro de uma linha, dentro, né, de um espaçamento entre linhas também. A direcionalidade, né, da direita para a esquerda, desculpa, gente, da esquerda para a direita, de cima para baixo, essa direcionalidade. Então, todos esses aspectos estão envolvidos na escrita, não só a questão das letras, né? A questão da atenção, da concentração, planejamento, a coordenação olho e mão. A gente sabe que para escrever, o que guia a mão na escrita é o olho. Então, se você não tem essa coordenação olho e mão bem feita, bem desenvolvida, você também não consegue manter uma escrita com um ritmo adequado, né? Então, cópia de quadro, por exemplo, é algo que a criança com TDAH praticamente, né, ela não consegue fazer. Ela pode desenvolver isso e conseguir fazer, sim, mas geralmente quando ela não está ali sendo assistida, trabalhada, né, bem desenvolvida, ela tem muita dificuldade de fazer cópia do quadro, porque exige ali um esforço muito grande atencional, né? E também a questão dessa coordenação olho-mão, e também essa questão de você estar olhando para um plano vertical, onde está escrito lá no quadro, e você transpor isso para um plano horizontal, que é onde está o caderno, e tudo isso exige uma psicomotricidade que às vezes a criança com TDAH não tem isso bem desenvolvido. Além disso, a questão da coordenação motora. E aí eu quero frisar, né, nessa parte da coordenação motora, porque a coordenação motora, ela exige, né, ela envolve ritmo, persistência e controle inibitório. Né? Controle inibitório, eu vou falar mais sobre isso um pouquinho mais para frente, mas ela exige essas 3 habilidades, que são 3 habilidades que no TDAH a gente sabe que está rebaixado, que precisa ser estimulado para que ele consiga se sair bem nessas atividades que exigem aí essas habilidades. Então, só para vocês terem a noção, eu fiz um resumo aqui bem rápido de quantas habilidades estão envolvidas aí num processo de escrita. E praticamente todas elas o TDAH tem dificuldade. E quando junta tudo isso, fica muito mais complicado. Então, a gente precisa entender isso para conseguir estimular de uma forma mais adequada. 50% das crianças, das pessoas, né, que têm TDAH, apresentam problemas motores. Eu não estou falando aqui problemas motores dentro do transtorno de coordenação, não. Eu estou falando problemas motores mesmo, relacionado a ritmo, persistência e controle inibitório. Então, 50% das crianças com TDAH apresentam problemas motores. E se elas apresentam problemas motores, a gente já prevê que ela vai ter alguma dificuldade aí no processo de escrita, porque o processo de escrita ela envolve também os aspectos motores. Além disso, de 10% a 40%, né, tem uma variação aí dependendo da linha de pesquisa, mas de 10% a 40% das crianças com TDAH apresentam transtorno na escrita. Algum tipo de transtorno na escrita. Geralmente, né, tá ligado aí à desortografia.
Então é comum a gente ter as crianças com TDAH também com esse diagnóstico aí de desortografia como comorbidade, que é um transtorno ligado à escrita. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala sobre a escrita, né, a gente está falando que essa escrita ela sobrecarrega mais o sistema atencional da criança. E por sobrecarregar mais o sistema atencional, ela tende a resistir a esse tipo de atividade. Então, pensa comigo. Se a escrita sobrecarrega o sistema atencional, que é algo que está rebaixado no TDAH, se a escrita envolve toda a parte motora, que também, né, 50% aí das crianças apresentam dificuldade, problemas nessa parte motora. Só isso, né? Já existem outras questões, mas só isso já justificaria o porquê que as crianças com TDAH resistem mais a atividades de escrita. Porque isso causa realmente uma sobrecarga do sistema atencional dela, há uma sobrecarga do funcionamento do cérebro, ela tem que se esforçar mais para executar aquela tarefa, e por ter que se esforçar mais, ela acaba não tendo motivação para realizar. E a gente sabe que o TDAH, para que ele tenha uma atenção adequada, para que ele tenha motivação, aquela tarefa tem que trazer prazer para ele, tem que ter sentido para ele, tem que ser do interesse dele. Se não for do interesse dele, se não fizer sentido para ele, não trouxer um prazer imediato, a tendência é ele procrastinar, a tendência é ele resistir, seja escrita ou qualquer outra atividade. E quando a gente está falando de escrita, isso acontece com muito maior frequência. E aí, na coordenação motora, eu estou falando coordenação motora de mão, né, que é aquela coordenação motora fina, mas também a coordenação motora ampla, que são dos movimentos mais amplos, exige o ritmo, né? E ritmo é aquela atividade onde a criança vai ter que manter um ritmo do início ao fim da tarefa. E também a questão da persistência, que é ele se engajar na tarefa para começar bem e manter isso até o final. Porque não adianta só ele começar se ele não tiver energia e motivação suficiente para se manter persistindo naquela tarefa. Ana, disgrafia também não é, também é prejudicado. Disgrafia também não é, também é prejudicado. Eu não entendi muito bem o que você quis dizer, mas a disgrafia é um transtorno ligado à escrita, tá? E o TDAH, ele tem aí uma probabilidade bem grande, aí, entre 10 a 40% de chance de ter a disgrafia como comorbidade associada ao TDAH. Mas isso não quer dizer que toda a dificuldade de escrita da criança com TDAH é disgrafia, tá? Tem aí um grupo grande de crianças que vão apresentar dificuldade na escrita, mas isso não quer dizer que ela tem uma disgrafia, ok? E isso, quando a disgrafia está associada, o prejuízo é maior ainda. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o prejuízo, a dificuldade, ela existe, mas ela não é impeditivo para que a criança escreva. O que a gente tem que fazer é desenvolver essas dificuldades que ela tem, né? Desenvolver essas inabilidades que ela tem, e também tentar criar um ambiente estimulador para essa escrita, para que ela tenha prazer em escrever. Porque se ela for escrever e ela começar a segurar no lápis, começar a escrever, e aquilo começar a trazer, por exemplo, dor, que é muito comum a criança sentir dor quando está escrevendo, cansaço na mão quando está escrevendo, se isso traz um desprazer para ela, ela acaba não tendo motivação para se envolver em atividade de escrita num outro momento, entendeu? E aí isso vai virando uma bola de neve, tá? Controle inibitório, né, que eu falei até que é uma das... além do ritmo e da persistência, o controle inibitório, que a gente muitas vezes chama de autorregulação, né? A criança com TDAH, ela tem muita dificuldade de autorregulação, de se autorregular. E essa autorregulação, ela tanto envolve pensamento, sentimento e também a própria atenção, né, e os movimentos. Então, a autorregulação, ela envolve tudo: sentimentos, pensamentos,
movimentos, a própria atenção. A criança com TDAH tem dificuldade de autorregular. O que seria essa autorregulação? Seria a capacidade que ela tem de modular essa atenção ou esse pensamento, ajustar isso de acordo com a demanda. Então, se ela está numa atividade onde ela precisa de uma atenção maior, ela vai se autorregular para colocar uma atenção maior naquela atividade. Mas se aquela atividade não está exigindo tanta atenção, ela vai conseguir desfocar um pouquinho e não deixar o sistema atencional dela tão sobrecarregado, né? Então ela consegue fazer essa autorregulação. E o TDAH tem isso prejudicado. Inclusive, é uma das questões mais modernas agora do TDAH, né, das definições mais modernas nas pesquisas, é que o TDAH nada mais é que um transtorno de autorregulação. Tanto na autorregulação atencional, quanto também de pensamento, movimentos, né, e emoção também. Então, a gente está se falando muito hoje, em termos de TDAH, dessa dificuldade de autorregulação, porque se a gente fala que ele tem um déficit de atenção, a gente está sendo um pouco... A definição não está muito adequada, né? O termo não é muito adequado, porque, na verdade, ele tem atenção, mas não para todas as coisas. Ele não consegue regular muito bem essa atenção. Então, aquilo que ele não gosta muito, que exige um esforço mental, ele acaba não conseguindo regular a atenção dele para que ele foque naquilo. E aquilo que ele gosta muito, que ele está motivado, que ele tem interesse, ele também não consegue regular muito a atenção dele, ele foca demais e entra no hiperfoco. Então, na verdade, é uma dificuldade de autorregular essa atenção. Então, quando a criança com TDAH tem essa dificuldade de autorregulação dos movimentos e dos pensamentos, acontece uma coisa que às vezes parece que é desculpa da criança, né? Mas não é. Quando ela fala assim, mas o meu pensamento é muito mais rápido do que a minha mão não acompanha. E realmente não acompanha. Quem acompanha a criança com TDAH percebe isso. Os pensamentos delas são muito acelerados. E não só acelerados, eles são muito desfocados de um tema só. Então, ao mesmo tempo que ele está pensando numa coisa e de forma acelerada, a mente dele está sendo invadida por outros pensamentos que não tem nada a ver com aquilo que ele estava pensando inicialmente. Então, por exemplo, ele está ali pensando sobre um texto que ele está escrevendo. O pensamento dele se acelera muito sobre aquele tema, mas ao mesmo tempo mistura com outros pensamentos que não tem muito a ver com aquilo que ele, né, com aquele tema inicial da escrita que ele está querendo fazer. Então, essa mistura de pensamentos, essa aceleração do pensamento, realmente ele tem dificuldade depois na hora de botar na escrita, porque a escrita ela é mais lenta, porque envolve lá todo o movimento motor, e o pensamento não, o pensamento é mais fluido, o pensamento é mais... acontece de forma mais fluida mesmo, né? Sem muito freio. E aí a gente precisa modular isso, porque naturalmente ele não tem essa habilidade desenvolvida de fazer essa modulação entre o pensamento e os movimentos, né? Então a gente precisa trabalhar com essa criança para que ela consiga modular pensamento com movimento. E isso a gente chama de controle inibitório. É uma habilidade que a gente desenvolve, a gente não nasce com isso pronto, a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, mas que é uma habilidade que está rebaixada no TDAH e precisa de mais investimento aí de estimulação para ele desenvolver, tá bom? Depois eu vou dar uma dica aí de como a gente pode fazer isso. E aí a criança, como é que ela, por ela não ter, né, muito bem essa capacidade de se automodular, né, de se autorregular. Renata, seja bem-vinda. Thaís, seja bem-vinda. Vanusa também. Por essa dificuldade de automodulação, né, de autorregulação, o que acaba acontecendo? A criança coloca muita força na hora de escrever. Então, por ela colocar muita força, né, muita pressão na escrita, acaba muitas vezes quebrando a ponta do lápis, às vezes quebra até o próprio lápis, dependendo, né, do tipo de lápis. Ela tende a ter uma dor na mão, a mão dela dói, o pulso dela dói, às vezes ela até chega a rasgar a folha, e aí quando ela vai apagar, não consegue apagar direito porque ficou muito marcado, e aí ela vai escrever por cima, vai ficar sabe aquela escrita meio suja, meio bagunçada,
por conta dessa pressão que ela coloca. Não só a pressão é mais forte, mas a pega do lápis, né, que a gente chama de preensão, também fica prejudicada, porque exige um desenvolvimento de coordenação motora que pega, né, esses 2 dedos e usa esse dedo de apoio, e ele acaba não fazendo isso. Sinta aí, já fica gravada, tá? A gente tá na nossa 20ª live sobre TDAH, toda semana, às quintas-feiras, às 17 horas, a gente tem uma live sobre TDAH, estamos na 20ª, e sempre fica gravada lá no meu IGTV, tá bom? Depois você dá uma olhadinha lá nas outras, e se você não puder ficar aí, depois você dá uma olhadinha nessa, ok? Então, assim, essa pressão no lápis causa realmente dor. E se causa desconforto, gente, eles vão resistir, porque eles têm uma tendência já natural do próprio TDAH de resistir a tudo aquilo que não traz prazer para eles, né? Além disso, os pensamentos ficam muito acelerados, né? Mais acelerados que o movimento, e acaba errando mais na escrita. Escrevendo e comendo letra, trocando letras e sílabas e às vezes até palavras na frase. E por errarem mais na escrita, né, e não por não saber escrever, mas pela questão da aceleração do pensamento mesmo e o movimento não acompanhar, eles não querem apagar para consertar, e aí escreve por cima, ou então apaga e fica aquela marca. E, enfim, a escrita fica ilegível, fica bagunçada, e por terem que apagar muito, acabam fazendo com que eles resistam, porque eles acabam errando mais do que as outras crianças, e esses erros frequentes geram frustração, e essa frustração, consequentemente, vai gerar uma resistência na escrita, porque eles, ao longo do tempo, eles vão acreditando que quanto mais eles escrevem, mais eles vão errar. E quanto mais eles erram, mais eles vão ser chamados a atenção, mais eles vão ser criticados, mais eles vão ser corrigidos. Então, aos poucos, eles vão diminuindo ainda mais a quantidade de escrita deles. Então, é comum você pedir para eles escreverem um texto, eles escreverem um pedacinho pequenininho. Não porque eles não têm ideia, pelo contrário, o TDAH tem muita imaginação, muito pensamento, muita ideia. Mas por eles não saberem coordenar esses pensamentos e terem essa resistência por conta das inúmeras frustrações que eles já passaram aí ao longo da vida, né? Em erros de escrita, que foram erros de desatenção, ou erros mesmo do movimento não acompanhar o pensamento, eles acabam tendendo a reduzindo cada vez mais a escrita. Então, vocês vão vendo, né, que na verdade o TDAH tem dificuldades, né, que são próprios do TDAH, que vão dificultar a criança aí no processo de escrita, mas várias outras coisas vão sendo agregadas aí que vão potencializando aí essa resistência, né? Como a gente vai lidar com essas dificuldades da criança vai também colaborar se essa criança vai aumentar essa resistência ou não. Então, se a gente aprender a lidar com as dificuldades que ela tem, a gente vai conseguir estimular que ela vença essas dificuldades, que ela supere essas dificuldades, e não interiorizar que ela não sabe escrever, que ela é um fracasso, que ela é burra mesmo, que ela é desatenta, que ela, né, quanto mais ela escreve, mais ela erra, então ela vai escrever menos. Essas crenças que eu venho falando aí já de umas 2 ou 3 lives para trás, essas crenças que vão limitando essa criança, esse adolescente, ok? E aí, quanto mais o tempo passa, mais essa crença vai limitando, e aí até chegar na vida adulta. Então, esse é um dos motivos, né, dessa coordenação do traçado das letras, dessa postura, dessa direcionalidade da escrita, desse espaçamento da escrita, né, dessa coordenação olho-mão, todas essas habilidades envolvidas aí acabam fazendo com que a criança com TDAH ela tenha uma preferência por atividades que envolvam computador, né? Então, assim, agora na pandemia, então eles estão gostando muito, porque eles estão fazendo as atividades todas ali no digital, né, digitando os textos, digitando as coisas, e aí às vezes até o próprio editor de texto corrige, né, sinaliza para eles que está faltando uma letra, que está invertido alguma coisa, mas aí eles não precisam fazer todo o passo a passo motor para escrever, eles simplesmente fazem o movimento
né, de apertar um botão, apertar a tecla, né? E aí eles só ficam focados aí na escrita, na parte cognitiva da escrita, de qual letra, em qual ordem ele tem que usar. Mas essa parte do passo a passo motor, de desenhar a letra, eles não vão precisar se preocupar com isso. E aí eles acabam gostando do computador, né? Só que a gente pode utilizar o computador como recurso para trazer essa criança para a escrita, principalmente quando ele está aprendendo ainda a escrever, aprendendo ainda qual letra ele usa, em qual posição. A gente pode, mas depois que ele desenvolveu a habilidade da escrita, que ele já sabe escrever, se a gente ficar só usando o computador, só usando a oralidade, como audiocast, podcast, né, a gente acaba não desenvolvendo essa habilidade. E aí, quanto menos a gente desenvolve, mais resistência ele vai ter. Então, é muito comum a criança com TDAH, ela gostar de usar o computador, ela preferir, por exemplo, um tênis que tenha velcro, do que um tênis que tenha cadastro que ela tem que amarrar, porque para amarrar um cadastro tem todo um passo a passo motor que ela precisa aprender e desenvolver, e isso ela acaba tendo dificuldade. E aí, o que vai agravar isso tudo? Ela ter essa dificuldade, essa preferência, ok, mas o que agrava muitas vezes é que o contexto familiar e até escolar acabam favorecendo isso. Então, o que acontece muitas vezes em casa? Como ela tem dificuldade de aprender a amarrar o cadastro, o que a família faz? Não compra mais tênis com cadastro, vai lá e compra tênis com velcro, tênis que ela pode colocar sem amarrar, que facilita, resolve o problema, né? E só que ele continua sem desenvolver aquela habilidade, que não é importante só para amarrar o cadastro, é importante para outras coisas da vida também. E aí usa o computador, vamos usar o computador, faz tudo no computador, mas ela não desenvolve a escrita, né? A escrita lá manual, e aí ela não vai desenvolvendo essas habilidades. Então o cenário, né, familiar, ele pode potencializar a dificuldade da criança quando ela não entende que ela precisa reconhecer sim as dificuldades que a criança tem, mas ela também precisa oferecer estímulos para que ela supere as suas dificuldades. Seja em casa, seja na escola, seja no consultório, né? Isso aí vale para qualquer área onde essa criança esteja se desenvolvendo. Então, o cenário, né, da família ali, a família não fazer pela criança. Então, a criança tem um tênis com cadastro todas as vezes, a criança está grande, mas a mãe vai lá e continua amarrando para ela, não ensina, não tem a paciência de estar ali construindo essa habilidade, construindo desenvolvendo isso com a criança. Então, tudo isso vai agravando, né, ainda mais essa dificuldade motora que a criança tem. E aí a gente vai pensar o seguinte: tá, tudo bem, eu já entendi que a criança com TDAH ela tem dificuldade, né, que muitas, não só dificuldade motora em si, mas também essa dificuldade de emocional, porque ela vai passando por muitas frustrações, muitos erros, muitas correções, ela acaba se desmotivando para a escrita. Ela também tem essa dificuldade postural, ela tem essa dificuldade de noção de espaço, ritmo, que envolve também tempo. Então ela tem isso tudo aí envolvido, eu já entendi. Mas como é que eu posso fazer para ajudar essa criança no dia a dia? Como é que eu posso fazer em casa com meu filho, né? Para estimular meu filho a desenvolver essas habilidades. E aí eu vou falar 3 situações aqui que a gente precisa ficar atento. Primeiro é a questão da coordenação motora, né? Principalmente nessa pressão que a criança coloca no lápis, que essa pressão vai fazer com que ela sinta dor e desconforto, que é um dos principais motivos dela não conseguir, dela ter mais resistência. A gente vai falar sobre outras dicas sobre a questão da autorregulação, né? Pensamento e movimento, esse controle inibitório. Eu vou dar uma dica aqui também. E eu vou dar também uma dica em relação à questão do interesse, motivar o interesse, né? O foco da criança, a motivação dela para que ela escreva, porque ela tem interesse em escrever. Então são três habilidades aí que eu vou focar nas dicas que eu vou dar, ok? Gente, tá tudo bem? Tá todo mundo me ouvindo, tranquilo?
Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ó. Entrou mais gente aqui, Gisele. Acho que foi só a Gisele que entrou. A Adriana também tinha entrado. Sejam bem-vindas também. Vamos agora mais para a parte prática. Eu quero mostrar, eu trouxe até aqui um materialzinho que eu quero mostrar para vocês que é bem legal para chamar atenção para vocês dessa questão motora. Então, primeira coisa, a gente tem que estar sempre em mente o seguinte, que a gente sempre desenvolve a criança, seja em qualquer habilidade, né, cognitiva dela, a gente sempre desenvolve do corpo para, quer dizer, do todo para as partes. Então aqui no caso da escrita a gente vai desenvolver sempre o corpo dela para chegar na mão. Então a gente sempre foca nisso, sempre tem que ter isso em mente. Então sempre quando a gente vai trabalhar atividade de coordenação motora, a gente sempre vai focar nas atividades de coordenação motora ampla, que vai trabalhar o corpo, para chegar então nas atividades de coordenação motora fina, que vai trabalhar esse movimento de mão e de pinça, né, que é o foco da coordenação motora fina. Então, por que a gente trabalha o corpo? Porque a criança precisa sentir nela primeiro, para depois desenvolver isso numa atividade mais refinada. Ela precisa experimentar isso no corpo dela. Então, quando a gente fala de dificuldade de postura, por exemplo, de sentar, de ficar numa postura para escrita, a gente está falando de um eixo corporal, né? E esse eixo corporal ela vai desenvolver com atividade de coordenação motora ampla, atividade que ela vai desenvolver com o corpo, né? Onde ela vai manter o corpo ereto, onde ela vai ter que manter aquele corpo naquela posição por um tempo. Então, uma brincadeira que a gente faz muito quando é criança, né? Que é brincar de estátua. Então, brincar de estátua nada mais é do que a criança ter que manter uma postura por o maior tempo possível. Então, na escrita também ela vai ter que manter aquela postura no maior tempo possível. Ela não pode ficar se mexendo toda hora. Ela precisa manter aquela postura. Então, a atividade de estátua é uma atividade interessante para trabalhar essa questão da postura. Uma outra coisa que a gente pode fazer, né? Para trabalhar essa questão da força da mão, desenvolver essa dissociação, né, da mão, dos dedos. A gente vai primeiro trabalhar o corpo dela nessa noção de mais forte e mais fraco. Então, a criança, ela é mais fácil para ela perceber o que é mais do que o que é menos. Então, primeiro a gente sempre faz assim. Por exemplo, você pede para ela fazer um desenho, ela vai desenhar colocando a força que ela sempre coloca. E aí você fala assim, ó, agora você vai fazer esse desenho, ou você vai fazer essa palavra, colocando mais força, você apertando mais, colocando mais força no lápis. E aí ela vai perceber ali a força que ela vai colocar. Ela já está colocando força, mas ela não percebe isso. Mas quando você pede para ela colocar mais força para escrever, ela vai sentir a mão dela enrijecida, ela vai sentir a mão dela ficar mais dura um pouquinho e vai doer um pouquinho mais. E quanto mais ela fizer isso com muita força, ela vai sentir que a mão vai doer. Então você começa a mostrar para ela que quando ela bota muita força, a tendência é ela apertar mais o lápis e a tendência é a mão dela doer mais rápido. Então que ela precisa ter menos força para que ela não tenha esse problema. Então você vai conscientizando essa criança. Quando ela percebeu essa diferença do mais, a gente começa a trabalhar o menos. Então agora vamos desenhar de forma mais fraquinha, para que não fique tão forte. Vamos colocar menos força na hora de escrever. Às vezes ela não sabe, ela não consegue modular muito bem, ela vai escrever fraco demais. Sabe aquela escrita que quase não dá para você ler? E aí você fala, ó, tá fraquinho, agora vamos aumentando um pouquinho mais, vamos diminuindo um pouquinho mais. Você vai modulando com a criança, desenvolvendo essa atividade de modulação com ela, para que ela aos poucos ela vá colocando a força adequada na mão. Uma outra atividade legal também é trabalhar isso com bola. Então você pega a bola, e aí a gente está trabalhando o corpo, né? Pega a bola e pede para a criança jogar a bola no chão. Ela vai jogar, quicar, né? A bola no chão e vai pegar. Normal, na força normal. E aí depois você pede para ela fazer isso bem forte, tacar a bola forte no chão. E aí ela vai ver que ela vai ter mais dificuldade para segurar essa bola. E aí você trabalha o forte primeiro, e depois você começa aí, agora vamos diminuindo um pouquinho a força, até ela chegar na força ideal, onde ela vai conseguir pegar a bola novamente, sem ter maiores problemas. A mesma coisa, pula,
E agora pula mais forte, pula mais devagar. E você vai modulando aí essa força no corpo dela, para ela sentir no corpo, até ela chegar no sentir a força na mão, ok? Outra questão que você pode usar muito, que é bem legal, que é a questão da massinha de modelar, onde ela também vai usar ali a força na massinha, onde ela vai mexer e ela vai começar a fazer essa dissociação de dedos, né? Que é importante até no processo de pinça, ela tem que fazer essa dissociação de dedos. Mas olha, o dedo na pinça, ele não é, ele é durinho assim, mas ele precisa se movimentar. A gente tem, ó, várias articulações que precisam ser desenvolvidas. E para a gente fazer esse desenvolvimento aqui dessa dissociação dos dedos, né? Senão a criança segura muito rígido no lápis, a gente precisa também usar a massinha, o rasgar papel, né? E a massinha, principalmente, onde ela vai fazer esse movimento aqui. E a massinha pode ser massinha de modelar, mas pode ser uma massa de pão, né? Que a criança precisa ali, uma massa de pizza, né? Que você pode fazer a receita com a criança e aí você pede para ela amassar. Uma outra atividade que pode ser feita, blocos de montar e blocos de encaixar. Que a criança vai ter tanto que fazer o planejamento ali dos encaixes do que ela precisa, né? Mas também ela vai fazer esse movimento de encaixe e ela vai também modular o movimento àquilo que ela está pensando, aquilo que ela está desejando fazer. Então ela pensa que eu tenho que encaixar tal peça nessa peça e ela vai ter que frear o pensamento dela para ela poder encaixar, depois ela pegar outra peça e fazer. Então ela começa a fazer essa regulação aí de pensamento, freando esse pensamento aí no dia a dia, tá? Com atividades simples, brincadeiras simples. Todas as vezes que a gente quer modular o pensamento, frear o pensamento para que o pensamento se adeque, se regule à parte motora, a gente vai desenvolver atividades que exigem paciência, né? Que a criança tem que ter paciência, delicadeza para fazer. E eu trouxe aqui uma atividade que é bem simples. Simples, eu fiz com uma lata de leite em pó, né? Furei aqui em cima e peguei aqui palitinhos coloridos. E a criança tem que pegar e ela tem que encaixar. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Ela tem que encaixar aqui certinho, né? O palito e colocar, e ela tem que fazer isso um de cada vez. Então ela vai ter que frear aquele impulso que ela tem de fazer tudo ao mesmo tempo, de fazer tudo rápido. Ela vai ter que fazer um de cada vez. Uma outra atividade legal é fazer isso com palito de dente, né? Naquele paliteiro que só tem um pontinho em cima, um buraquinho. E aí, quando só tem um buraquinho, não adianta, ele vai ter que colocar um palitinho por vez. E ele vai ter que controlar esse impulso aí, tanto dos pensamentos quanto dos movimentos, de querer colocar tudo de uma vez só para acabar, né? Então ele vai colocar aquilo vai exigir paciência, vai exigir delicadeza, porque ele vai ter que encaixar ali direitinho. Então são atividades que também podem ser feitas, tá? Verânia, seja bem-vinda. Tudo bem? Quanto tempo, né? A gente não se fala, não se vê. Então, são atividades que vão desenvolver esse freio, né? Essa paciência, esse freio na criança e, ao mesmo tempo, vão desenvolver aí essa capacidade de pressão. Então, são atividades que eu dei dicas para vocês. Uma outra questão em relação à escrita é quando a gente fala desse movimento. Muitas vezes as pessoas ficam muito focadas no movimento de pinça da escrita, na pega do lápis, desenvolver essa habilidade motora fina. E esquece que a escrita, ela não é só feita com os dedos. Ah, que bom, Verânia. Não é só feita com os dedos, ela é feita com a mão. A mão. E muitas vezes a dor que a criança sente na escrita não é pela pega só do lápis, né? A pega, claro, vai gerar essa dor, mas é porque ela também tem dificuldade de dissociar esse punho e esse braço. Então todo esse movimento de escrita, ele envolve, não é só o dedinho, né? Ele também envolve principalmente o punho, mas também o braço. E a gente começa a desenvolver essa dissociação de punho desde quando a gente é bebezinho lá, quando a criança começa a engatinhar, que ela faz esse movimento, né? Para engatinhar, ela faz um movimento de dissociação de pulso, de punho. E na escrita a gente usa muito isso.
Então, uma atividade que a gente pode fazer para estimular esse desenvolvimento, tanto de dissociação de punho quanto de antebraço, é a pintura com tinta guache. De preferência num papel maior, que não seja aquele papel A4, né, normal, esse que a gente usa, mas aquele papel maior, A3, ou então pegar um jornal que tem, né, aquela folha dupla, porque aí a criança vai poder pintar usando esse movimento, né, de antebraço e usando o movimento também de punho, não só de antebraço, mas de punho. Ela vai começar a dissociar isso aqui, porque isso aqui muitas vezes dói quando a criança com TDAH está escrevendo. E não só a criança com TDAH, a criança canhota também. E aí eu vou dar uma dica aqui para vocês. Quem tem crianças que está com dificuldade na escrita, seja por uma dificuldade mesmo motora, seja por uma disgrafia, seja pelo TDAH, o que for, a criança está apresentando uma dificuldade na escrita ali, reclamando de dor, reclamando de cansaço na mão. Gente, uma das coisas mais básicas que a gente precisa ver na criança, se ela é canhota ou se ela é destra. Isso faz muita diferença. Eu sou canhota e assim, eu fico muito atenta a isso, mas um dia, numa escola que eu trabalhava, isso ficou muito claro numa criança e ela estava apresentando muita dificuldade ali na parte de escrita, na parte motora ali do traçado das letras e reclamava muito de sentir dor. E aí eu comecei a observar aquela criança e percebi que ela era canhota e comecei a ver o material que ela estava usando para escrever. E eu junto com a professora, eu era coordenadora pedagógica na época, eu junto com a professora a gente foi percebendo e foi organizando esses materiais para facilitar essa escrita. E ela começou, então, depois a gente fez alguns ajustes, ela desenvolveu a escrita com muito mais facilidade. Então, às vezes é o caderno que a criança está usando, às vezes é o lápis que a criança está usando, se ela for canhota, principalmente. Tá, Ana, se você tá com o seu aprendente aí com essa dificuldade, eu não sei se ele é canhoto, mas se for, fique atento a isso. E eu trouxe até aqui para mostrar para vocês a questão do canhotismo, né? E com TDAH isso prejudica mais. Então, assim, normalmente a gente usa o caderno, né? Esse caderno de espiral. E esse caderno de espiral, para quem é canhoto, isso aqui é muito ruim de usar, porque machuca a mão da criança que é canhota, tá? Porque a gente que é canhota, a gente não escreve. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. A gente não escreve assim, né? A gente escreve apoiando a mão, né? O punho. A gente escreve apoiando o punho no caderno e isso faz doer mais ainda. Eu sinto dor quando eu escrevo muito. Hoje nem tanto, porque eu já aprendi, né, formas de lidar com isso. Então, isso aqui é muito ruim para criança com TDAH. Com TDAH só não, mas criança com disgrafia, criança que é canhota principalmente, é ruim esse espiral. E aí machuca, e aí a gente vai escrevendo e a gente vai tapando o que a gente está escrevendo. Diferente do destro que vai escrevendo e a mão vai aparecendo o que ela está escrevendo. Então, esse caderno aqui não é legal para quem é canhoto, e às vezes isso também está gerando resistência na escrita. O ideal, eu descobri que foi para mim muito bom, é usar esse caderno. É um caderno, só que com espiral em cima. Nem aquele de brochura que abre assim sem espiral não é legal não, tá? Porque ele até para abrir ele é ruim. Mas esse que tem o espiral em cima, ó, vou mostrar para vocês aqui. Ó, ele é um caderno comum, ok? Vou mostrar aqui a folha. Só que ele tem um espiral em cima, então você consegue escrever sem machucar a mão dos dois lados, mesmo quando vira. Então eu sempre tive dificuldade de usar caderno e às vezes eu usava o caderno de trás para frente. Pulava a folha, quando a espiral virava desse lado aqui, eu pulava a folha, porque doía minha mão, machucava, né? E aí às vezes o que o canhoto faz para escrever? Ao invés dele escrever com o caderno assim, que é o ideal, né? Um pouquinho, levemente inclinado, o que o canhoto faz? Vira o caderno assim. E aí, para ele conseguir escrever, ele faz esse movimento de torcer o punho, entendeu? E tudo isso dá dor e desconforto. E assim,
observe se sua criança aí com TDAH não é canhota, se ela é canhota, e se ela não for, se isso também não está causando. E o lápis, vou dar a dica do lápis, lápis para canhoto e lápis para quem está se alfabetizando, né? Olha, esse lápis aqui, gente, não sei se dá para vocês verem, é o lápis ideal para canhoto. Por quê? Porque além dele ser triangular e ele ter uma pegada melhor, facilita pra gente pegar o lápis, porque o canhoto, o que o canhoto faz? O canhoto escreve assim, ó, pega muito aqui, ó, e aí bota muita pressão, igual o TDAH. O TDAH também tende a pegar o lápis aqui e botar muita pressão, e aí dói o dedo e dói o pulso. E aí esse lápis aqui, além dele ter uma anatomia, né, ele ser mais anatômico, que ele é triangular, ele tem essas borrachinhas aqui, ó, que não deixam a mão escorregar. Então, se eu agora vou começar a escrever, eu seguro aqui em cima, eu continuo segurando aqui em cima que minha mão não escorrega. O lápis comum, a mão vai escorregando, escorregando, e quando eu vou ver, minha mão tá cá embaixo, eu tô botando força e tô com minha mão doendo. E eu sou adulto e não tenho TDAH. Você imagina a criança com TDAH, né? Que não tem essa consciência, que não... Então, o lápis também faz toda a diferença na hora da escrita. Esse lápis que é liso e redondo, para quem é canhoto, terrível. E talvez para quem seja TDAH, dependendo do TDAH, também pode ser um problema. Experimenta usar esse lápis para ver se não vai melhorar aí a pressão que a criança vai colocar. Só para vocês terem uma ideia, eu sou canhota, né? E eu tenho aqui nesse dedinho aqui, calo. Porque eu escrevo, né? Eu escrevo bastante. E eu tenho calo. Quando eu vou fazer a unha, minha manicure sempre fala, você tem um calinho aqui. Eu falo assim, porque eu sou canhota. Então faz um calinho de tanto que aperta aqui o lápis. O lápis acaba apertando aqui, ó. A gente acaba, ó, fazendo isso, ó. E aí faz esse calinho aqui. A gente não faz isso. Isso, a gente faz isso, apoia assim. Então é um jeito errado de segurar no lápis. Esse lápis aqui, ó, ele é triangular também, mas ele não tem aquelas borrachinhas. Então ele tem uma pega boa, mas ele vai escorregando. Então ele não é tão bom quanto esse que tem a borrachinha, tá? Que esse tem a borrachinha que é melhor. Esse lápis aqui é da Faber-Castell, né? Tô fazendo propaganda aqui gratuita, mas ele é um lápis que tem uma pega melhor. E pra gente ir encerrando aqui, porque a gente já tá com um horário, né, bem avançado, eu vou falar da última aqui, que é a questão de fazer aí atividades, né, promover, convidar a criança a fazer atividades de escrita com coisas interessantes para ela, que tenham a ver com o dia a dia, para que ela possa exercitar essa escrita no dia a dia dela, como por exemplo, né, vamos fazer uma lista de compra lá pro mercado, que a gente vai comprar algumas coisas e você aproveita e coloca aí o que você gosta. Vamos fazer uma lista de convidados aí para o seu aniversário, para sua festa, enfim. Coisas do dia a dia, coisas que fazem sentido, que a criança vai se motivar para escrever. Ó, você pode fazer o seguinte, ó. Nós vamos fazer um pão, vamos fazer uma pizza, uma massa de pizza. Aí a criança vai exercitar lá o movimento, né, da massa que ela vai fazer com a mãe, todo aquele passo a passo lá da receita. Ela vai fazer também aquele movimento da massa do pão, de amassar o pão, e ela vai, né, trabalhar essa questão do punho, a questão dos dedos, vai soltar, botar pressão. Ela vai trabalhar isso ali no pão e depois ela pode, né, ou antes ou depois, pode ser antes, né? Você pode pesquisar a receita na internet, depois pedir para a criança anotar a receita no papel, para que ela possa então fazer sentido na escrita dela. Então assim, o TDAH, a gente sempre tem que encontrar algo que vá conectar aquela criança com TDAH na atividade que a gente está solicitando. Porque se a gente consegue conectar ela com a atividade, ela se motiva e ela se engaja mais, mesmo tendo dificuldade. Agora, se a gente não faz isso, ela vai resistir. E a resistência ela vai tendendo a aumentar, até ela chegar num ponto onde ela não vai querer mais escrever, ela vai realmente se negar, ela vai desistir da escrita, né? Então, assim, o que a gente deve buscar nesse momento? A qualidade e não a quantidade. Então, nós vamos exigir, né, ali, vamos trabalhar a escrita da criança, pedir para ela escrever, estimular a escrita dela, mas sempre primando pela qualidade da escrita
e não pela quantidade. Não vai ser a quantidade de escrita que vai desenvolver essa habilidade nela, e sim a forma como a gente vai apresentar essa escrita para ela, a forma como a gente vai trabalhar essa escrita com ela e a forma como a gente vai dar o feedback no final em relação a essa escrita, porque isso vai fazer toda a diferença. O feedback que a gente dá para a criança ao longo da execução da tarefa, para que ela se motive a continuar persistindo, e também no final. Então ela tá lá, ela tá escrevendo, ela tá tentando, ela tá corrigindo, ela tá apagando. Então você vai ali, né, motivando ela, dando feedback, ó, legal, isso aí, você apagou, corrigiu, é assim mesmo, todo mundo erra quando escreve, mas a gente percebe o erro e a gente corrige. E você vai modulando, né, modulando, você vai ali dando feedback ao longo da tarefa, para que ela persista na tarefa, e no final sempre tem um feedback final, para que ela perceba que ela teve dificuldade sim, ela teve que se superar e se dedicar sim, mas que ela conseguiu ter um resultado positivo. Então isso é, vamos dizer, a cereja do bolo é o feedback positivo quando a criança está realizando a tarefa e no final da tarefa. Ok? Gente, o tempo aqui já está bem em cima. Eu sei que essa live ela precisava de mais tempo, e eu acredito que vamos ter outras lives sobre esse assunto, porque realmente ele é um assunto bem extenso e tem muita dica para dar sobre isso, muita dica. Eu vou colocando lá no meu feed, aqui no Instagram, algumas dicas aí ao longo da semana, dicas práticas que a mãe pode fazer em casa, você que é psicopedagogo que está aí acompanhando pode fazer também no consultório. Vou colocando aí durante a semana e a gente marca depois uma outra live para aprofundar um pouquinho mais. Mas o que eu quero falar para vocês antes que termine? Primeiro, agradecer a todas que estão aqui, né, que participaram aqui dessa live ao vivo. Agradecer já antecipadamente a todos que vão assistir esse vídeo depois, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, porque sempre deixo gravado, né, também no meu YouTube. Meu YouTube é Juliana Deodato. Tem o link lá na bio aqui do meu Instagram, tem um link do meu YouTube também. Mas eu queria só falar uma coisa. Nós estamos encerrando aí nosso mês de outubro. Hoje nós estamos na 20ª live sobre TDAH. Ainda tem muito assunto sobre TDAH para falar. E o mês de novembro, o que eu pensei no mês de novembro para falar sobre TDAH? A gente costuma falar muito das dificuldades que o TDAH tem, os problemas, e a gente esquece às vezes de olhar para o TDAH como aquele potencial que o TDAH traz para a criança também. Então, no mês de novembro eu vou fazer uma série de lives sobre a dor e a delícia de ser TDAH. Para que você consiga, mãe, treinar o seu olhar para olhar para o seu filho além do diagnóstico, além do rótulo de TDAH, que você perceba não só as dificuldades que ele enfrenta e que são reais, mas também que você perceba as delícias, as potencialidades, aquilo que o TDAH traz e que, se bem trabalhado, pode virar aí um potencial, um talento para o seu filho. A gente vai falar sobre isso no mês de novembro todo, sobre essas questões da dor e a delícia de ser TDAH. E para encerrar, eu sei que sempre tem psicopedagogas aqui me seguindo, né, acompanhando aqui o meu Instagram e acompanhando sempre as lives ao vivo. E aí eu tô preparando algo especial aí para as psicopedagogas que me acompanham, que têm interesse em TDAH, para esse mês de novembro, porque o mês de novembro a gente tem o nosso dia, né? Dia 12 de novembro é o dia das psicopedagogas, dia da psicopedagogia. Então eu estou preparando uma live especial para esse dia 12 de novembro, que é uma quinta-feira, que é a quinta-feira das nossas lives mesmo. Estou preparando algo especial para esse dia. E também uma outra surpresa aí que no dia da live eu vou passar para vocês. Então espero que vocês estejam aqui. E o mês de novembro vai ser um mês muito rico pra gente aí que lida com TDAH, seja gente mãe, seja gente terapeuta, psicoterapeuta de crianças, ok? Ana, conto com você aí, tá bom? Gente, um beijo, fique com Deus, até semana que vem, toda quinta-feira, às 17 horas, nosso quadro semanal. Se você tem dúvida, se você tem perguntas, se você tem temas que quer sugerir sobre TDAH,
manda no meu direct, eu tô sempre colocando caixinha de perguntas também no meu story. Não deixe de colocar a sua participação, que a gente sempre tenta adequar aí as nossas postagens, a nossa live, à necessidade de vocês. O que eu puder ajudar, eu vou fazer, ok? Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal!